Bom, começando aqui mais um vídeo para o canal, sempre lembrando, né, que aqui eu falo muitas vezes de empresas para investimentos, de geopolítica e de outros assuntos correlacionados. Se você gostar do trabalho, puder se inscrever ou dar o like, me ajuda bastante. Bom, começando hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Catar, né, até um país que está bastante na moda agora por causa da Copa do Mundo, que vai ser lá. Mas eu vou falar aqui mais a importância geopolítica do Catar, né, que às vezes é um pouco subestimada, a gente não ouve falar muito em programas, nos jornais, mas ela aumentou muito também por causa da guerra da Rússia, eu vou tocar um pouco nisso. Bom, falando rapidamente sobre o Catar, é uma monarquia, né, tem uma família real, é um país ali com uma particularidade que apenas dos cerca de quase 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 800, vai, dependendo da fonte, apenas 300 e poucos mil, na verdade, são nascidos na ilha, é um país de muitos imigrantes, né? Então, se a gente pegar ali, talvez cerca de 15 a 10% da população é nativa. E, bom, a gente viu isso até na construção dos estádios, teve relatos ali de mão de obra escrava e tudo mais. É um país majoritariamente sunita, embora tenha uma minoria xiita relevante, mas apesar de ser um país sunita, ele tem ali uma posição um pouquinho diferente de outros países, porque ele tem boas relações, ou relações no mínimo mais amistosas do que a média, com o Irã, o que é uma exceção, né, já que o Irã ali tem uma maioria xiita e a maior parte dos outros países do Golfo, ali, inclusive a Arábia Saudita, que é o único país com quem o Catar faz fronteira, tem uma maioria sunita e é um país, podemos chamar até que tem uma proxy wars ali, né, guerras por meio de terceiros, possivelmente no Iêmen e na Síria contra o Irã, principalmente no Iêmen. Você tem ali também, do outro lado, embora não faça fronteira com o Catar, um país próximo, que é o Emirados Árabes Unidos, um grande aliado ali da Arábia Saudita também. Então, assim, o país acaba ficando numa posição esquisita ali dentro do Oriente Médio. Bom, o Catar tem ali a maior rede de televisão, né, e de informações do Oriente Médio, que é a Al Jazeera, que já se envolveu em muitos problemas, inclusive a Al Jazeera foi várias vezes acusada ali de jogar desinformação por outros países árabes, pelo Ocidente também, mas principalmente por outros países árabes, por até auxiliar ali de alguma forma grupos que seriam considerados terroristas por alguns países, a Irmandade Muçulmana, que é um grupo político, mas que alguns governos consideram também terrorista e que muda de país para país, a Irmandade Muçulmana em diversos países, então bastante complexo caracterizar aqui esse grupo, mas foi acusado, por exemplo, de apoiar a Irmandade Muçulmana, tanto o país quanto a Al Jazeera através de notícias, de ajudar grupos afiliados à Al-Qaeda na Síria, até mesmo de apoiar o Estado Islâmico. Então, assim, é bastante complexo a situação do Catar. Aqui eu vou começar de um ponto de vista até mais recente, porque quando o Catar já tinha sido, inclusive, escolhido como país sede da Copa do Mundo, em 2017, quando ele já era escolhido como sede da Copa do Mundo de 2022, houve um corte de relações de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito e outros países da região com relação ao Catar. E por que ocorreu, né, esse corte de relações? Oficialmente foi ali devido a uma declaração do emir do Catar contra o rei da Arábia Saudita, que teria sido divulgada pela Al Jazeera. Depois o próprio país disse que essa declaração nunca foi feita, que teriam hackeado a Al Jazeera e os hackers veicularam aquela informação. Mas o fato é que, além disso, como eu disse, né, o Catar tinha uma relações cada vez mais próximas com o Irã naquele momento, que eram muito mal vistas pelos outros países. O Bahrein também é um país de maioria xiita na população, mas com uma monarquia sunita, e de alguma forma foi se visto ali também. E o Bahrein, só para explicar, uma ilha, né, um país insular, que está próximo do Catar, né, ou seja, o Catar faz fronteira com a Arábia Saudita, mas tem praticamente toda a costa do país, ele está banhado no mar, né, ou seja, ele tem saída para o mar, tirando a fronteira com a Arábia Saudita, todo o país, nas suas extremidades, tem saída para o mar. E se ele subir ali, digamos, um pouco ao norte do Bahrein, do Catar, perdão, você tem o Bahrein, que é uma ilha e é bastante próxima do Catar. Então acusaram ali talvez a Al Jazeera, mesmo o Catar, junto com o Irã, talvez de insuflar essa maioria xiita no Bahrein. Isso não foi expressamente dito, mas dá para ter essa compreensão. E na época o Trump fez uma viagem pelo Oriente Médio, ele era presidente dos Estados Unidos, e alguns analistas, aqui não estou falando que isso é a verdade concreta, mas são análises que foram feitas na época, que ele acabou ali colocando uma confiança na Arábia Saudita e nos outros países da região, que eles poderiam tomar medidas mais duras contra o Catar, e elas foram tomadas. Aqui vale ressaltar que o Catar tem talvez a maior base americana no Oriente Médio, que tem cerca de 11 mil soldados americanos, 120 aeronaves. Então, assim, não é uma frota desprezível, potencialmente a maior
ocupação de soldados americanos no Oriente Médio, então foi bastante complexo ali para os Estados Unidos, né, tendo tantos soldados dentro do Catar, se colocar nessa situação. De qualquer forma, esse embargo acabou gerando 4 anos no qual o Catar, até 2021, o Catar ficou sem relações diplomáticas com a Arábia Saudita, com o Egito, com os Emirados Árabes Unidos, lembrando que o Catar, a única fronteira terrestre, e com o Bahrein, que é o país acima, e a única fronteira terrestre do Catar é com a Arábia Saudita. É um país que basicamente não tem terras agricultáveis, então teve problemas ali com alimentos. O Irã e a Turquia acabaram ajudando o país durante esse período, mas em 2021, por uma série de razões, chegou-se ali a acordos que essa atividade foi retomada. Por que eu estou mencionando tudo isso e por que eu comecei a fazer esse vídeo do ponto de vista geopolítico e econômico? O Catar tem ali, também ao seu norte, a maior reserva de gás natural do mundo, em campo único ao menos. Só que do outro lado, digamos, do mar, que está literalmente frente ao Catar, você tem o Irã. Então, até por questões ali de você ver até onde vai um campo que está no mar, né, de petróleo, de gás, metade desse campo, não estou falando metade aqui, a divisão não é essa, tá? Mas a parte norte desse campo, que é até chamada de North Field, fica ali com o Catar, e a parte sul, que é chamada South Pars, fica com o Irã, mas é um campo, digamos, conjunto, então até a exploração tem que em algum nível ser feita conjuntamente, embora o Catar esteja em outro nível de exploração, o Irã, por uma série de razões, está muito mais atrasado nessa exploração. Em 2017, depois de 12 anos com o campo parado, o Catar voltou a explorar esse campo. Inclusive, o Catar hoje é disparado o maior exportador de gás liquefeito do mundo, porque se a gente pegar gás que vai por meio de dutos, né, ou seja, o gás na sua forma gasosa, o maior exportador é a Rússia, você tem outros, mas em forma de GNL, ou seja, quando o gás é condensado de forma líquida para ser transportado por navios, o maior é o Catar, o segundo maior é a Austrália. E aí vale mencionar, né, que isso, o fato dele ir por navio, que é até um pouco mais caro, e que quando chega no porto precisa ter toda uma infraestrutura para aquele gás voltar, para aquele gás liquefeito voltar ao estado, digamos, natural do gás, que ele está no estado líquido, ele tem que voltar ao estado gasoso, demanda toda uma infraestrutura que muitos portos pelo mundo não tem, e muitos portos europeus não têm, inclusive a Europa agora, por causa da guerra da Rússia, está adaptando isso. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque o Catar voltou a esses investimentos, aumentou muito a exploração por ali, vende muito desse gás na Ásia. Teve inclusive problemas em 2019 e 2020, que o preço do gás caiu muito, e até o ministro ali de energia do Catar falou, não, a gente está tranquilo, o preço do gás vai voltar a aumentar, e mesmo que não aumente, a gente tem o menor custo de produção do mundo, a gente vai sobreviver. Lembrando que o Catar também tem uma exploração muito menor de petróleo, mas deixou a OPEP em 2018 e 2019, ou seja, um caso até inédito, porque falou que queria se concentrar na produção de gás, o que é bastante interessante, né? Diferente da média dos países. E, na verdade, a decisão Qatar ali do Qatar acabou se mostrando muito acertada do ponto de vista econômico, ao menos no curto prazo, porque o que o ministro da Energia catariano falou até naquela época é o preço do gás vai voltar a subir lá para 2025, 2026. Veio a pandemia, que o preço caiu ainda mais, mas depois veio a guerra de Rússia e Ucrânia, que levou o preço do gás para níveis nunca vistos, né? Principalmente na Europa, isso acaba afetando o mundo inteiro. A Rússia, né, basicamente exportava para a Europa via dutos, o que torna a transação mais barata e não precisa da questão do gás natural liquefeito, mas diante dessa guerra e da relação europeia com a Rússia que foi piorando, muitos players grandes europeus foram ao Catar. Você tem, por exemplo, o primeiro-ministro alemão, você tem o presidente grego, você teve figuras ligadas à Comissão Europeia. Todas foram ao Catar ali para tentar fazer acordo, e o que o Catar falou foi, olha, a gente já tem muitos acordos de longo prazo, mas o excedente a gente pode mandar para a Europa, o excedente, né, que não está trancado nesses acordos de 10, 15 anos com países principalmente asiáticos ali, mais próximos, que por mais seja gás natural liquefeito, são viagens pequenas, né? Porque se você for pensar, para o Catar é muito difícil ele ter uma venda via gasodutos, porque abaixo dele ele tem apenas a Arábia Saudita, aí tem os Emirados Árabes Unidos, e tem outros países árabes que, além de não terem grandes indústrias, na média, tem seu próprio petróleo, né? Então não precisariam tem seu próprio petróleo, explorações menores de gás natural, então não precisariam do gás natural Qatari, né? Além disso, né, a gente tem uma transição energética, principalmente na Europa, na qual tem se preferido se usar gás natural do que carvão e petróleo, enquanto você muda isso para fontes limpas. Isso é um processo demorado, ou seja, basta ver que a Europa está queimando carvão, talvez uma intensidade que há muito tempo não queimava por causa da guerra. Petróleo também sendo muito explorado, mas há uma tentativa de se usar mais gás natural. E sem a Rússia você não tem de onde tirar isso. Então você tem ali investimentos que podem chegar aos 300 bilhões de dólares nesse campo para aumentar a produção de gás natural. É o maior campo de exploração do mundo, talvez seja o que vai ser explorado mais rápido.
E a geopolítica do Catar importa ainda mais nesse momento, além de ter esse campo, de todos esses valores, porque a OPEP ontem acabou de anunciar um corte de 2 bilhões de barris de petróleo, e o próprio Biden falou hoje que enxergou isso como um movimento da OPEP tudo bem que a OPEC mais até envolve a Rússia, mas o Biden viu aquilo como uma sinalização da OPEC, tirando mais aí, né, dos países árabes ali, de alinhamento à Rússia, porque isso vai aumentar o preço do petróleo, causar problemas em outros países, e claro que isso também interessa a todos os países árabes ganhar mais dinheiro vendendo petróleo, mas pelo fato da Rússia estar ali, digamos, não vou nem falar fragilizada, mas numa situação que ela tem clientes para o seu petróleo, mas está impossibilitada de vender para alguns países, ela arranjou outros clientes, mas quanto mais alto o preço do petróleo poderia ajudar a Rússia, embora também ajude os países árabes, a reação americana foi forte, a europeia também, a própria China, apesar de não ter se pronunciado, até por ser uma aliada da Rússia, parece não ter gostado muito, mas o fato é que isso aumenta a importância da Qatar pelo fato de você poder querer usar mais gás natural, até para substituir o petróleo nas aplicações em que isso seja possível. E como eu disse, o Qatar deixou a OPEP e hoje tem uma base americana lá dentro, ou seja, ele poderia ser um substituto pra, caso ele consiga aumentar sua exportação de gás natural liquefeito, o que também demanda mais investimentos, né? Tanto que ele já fez parcerias ali com a Eni, que é uma empresa italiana, com, com a Total Energies, que é uma empresa francesa, com a ConocoPhillips americana, com a ExxonMobil americana, para expandir esse poço do Northfield, para tentar ser mais rápido essa produção. E eles é até curioso, né? Eles falam que fazem negócio com todo mundo, ou seja, estão negociando também com empresas chinesas, com empresas japonesas, com empresas coreanas. Eles estão abertos a negócios, digamos assim, né? E o curioso é que eles têm uma relação muito boa com o Irã, justamente até por dividirem, né, esse esse campo de gás gigantesco, a parte sul do Irã. E é curioso, né? Você tem um player ali, né, que refez suas relações com seus vizinhos, mas que tem boas relações com o Irã e que pode, de alguma forma, não vou falar que vai se tornar o grande aliado americano na região, mas do ponto de vista energético pode ser o player que vai ajudar um pouco a Europa e os Estados Unidos diante desse aumento. Não vai substituir nada, mas a importância dele só aumenta. Porque se você pegar outros grandes exportadores de gás, você tem a Austrália, que provavelmente já está ali no... Claro que pode achar outros campos, pode desenvolver, mas não parece tão simples aumentar a produção australiana. Você tem o Azerbaijão, que está ligado com gasodutos à Europa, mas o gasoduto é bem utilizado, pode aumentar um pouco, mas não tanto. Você tem a Argélia, que tem gasodutos ligados também ali à Itália, à Espanha, mas que os campos de gás da Argélia estão diminuindo a produção, porque já são campos maduros. A própria Argélia está utilizando internamente mais gás, então não parece poder aumentar muito dali. Você tem, em algum momento, poderia se voltar a venda da Rússia via os gasodutos que a gente tem, mas agora ainda teve as explosões do Nord Stream, você tem toda a tensão aumentando. Então, a importância do Catar só aumentou nesse cenário, né? Ou seja, é o maior é o maior exportador disparado de gás natural liquefeito. Como eu comentei, por gasodutos, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia exportam mais, mas diante do cenário que a gente tem, a importância do Qatar só aumentou, porque é um player menor, um player que negocia com todo mundo, um player que parece, não que ele seja exatamente confiável, mas vai ser mais difícil algum desses países entrar num conflito direto com o Qatar a ponto dele não querer mais suprir, até por ser um país menor. Então a condição qatariana melhorou muito, por isso até que a gente vê ali, como sempre acontece, né, diante desse estresse energético que existe hoje no mundo, até certa conivência com as violações de direitos humanos do Qatar, para a construção dos estados e tudo mais, também tem a ver com isso. Então, a importância dele só aumenta. E isso explica, por exemplo, outras questões de geopolítica, como, por exemplo, aqui, só um comentário mesmo, você tem ali potenciais reservas de gás também muito grandes próximas ao Chipre, isso até explica um pouco, né? O Chipre que é uma área dividida entre Grécia e Turquia, porque também aumentaram as tensões ali entre Grécia e Turquia, né? Ou seja, o gás, dentro da transição energética, vai ganhar muita importância, e o Catar está precisando de forma única para se aproveitar disso. Então, a gente tem um país com muito gás, com uma crescente importância geopolítica por causa da Copa do Mundo, por ter Al Jazeera, por fazer propaganda via o time que tem, que é o PSG, ou seja, um país com ambições culturais também mundiais. E Al Jazeera é um caso de sucesso, não só no Oriente Médio, mas árabes fora do... Pessoas que falam, que são da região, que moram em outros países do mundo também assistem Al Jazeera. Al Jazeera provavelmente é a rede árabe mais internacionalizada no mundo. Então, assim, com nível de influência geopolítica muito grande, com tropas americanas lá dentro, mas com boa relação com o Irã. Então, assim, é uma miríade de coisas muito complexa, mas que o gás está no centro de tudo isso. E é possível que esse aumento de influência qatariano só aumente nos próximos anos, embora, claro, tenha que se lidar que as coisas mudam rápido. Pode ser que em algum momento, nos próximos anos, ou até mais recente que a gente imagina, a Rússia volte a ter boas relações com a Europa e venda para lá, mas isso não é tão simples. Se a gente pegar agora o excedente de gás que a Rússia tem para vender,
ela não tem gasodutos para mandar isso para a China, e essa construção de gasodutos é cara e não é simples, não vai surgir do dia para a noite, né? Então a gente pode ter um mercado apertado de gás pelos próximos anos, no qual vai ter outros beneficiados, Azerbaijão, Austrália, mas o grande beneficiado vai ser o Catar, esse país que a gente ouve falar pouco, que agora vai ser mais visto por causa da Copa do Mundo, mas que é um player agora fundamental diante de tudo isso que eu mencionei nesse ambiente geopolítico. Bom, por essa edição é isso, valeu.